Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar então com botões, né? E a gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre o laço de repetição. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é abrir o Tink Card, né? Igual a gente está acostumado. Depois que eu abro o Tink Card, então, aí eu vou vir em circuitos e vou criar um novo circuito. A partir daí, então, quais vão ser os materiais que nós vamos ter que utilizar, né? Então, nós vamos ter que utilizar um Arduino. Então, um Arduino Uno R3. Vou colocar aqui no cantinho. Eu vou ter que utilizar também uma plaquinha Protboard, que tá aqui. Puxo ela. Colocar ela aqui, tá? Aí, no nosso caso, nós vamos precisar também aí de um LED. Pegar um LED vermelho, tá? Aí eu vou dar o nome para ele de LED mesmo, tá? A gente só vai trabalhar com ele. Aí lembra que a gente tem que ligar então o LED nas portas, né? Nas portas de entrada aqui do meu kit do meu Arduino Uno aqui. Então, no nosso caso, nós vamos ligar o LED vermelho na portinha GND, tá? Vai ficar aqui, ó. Coloca ele na cor vermelha para ficar mais fácil pra gente, né? Aí aqui lembra que tá faltando um resistor. Então vamos achar o resistor aqui, né? Então no nosso caso, lembra de configurar o valor do resistor, que vai ser 470. E aí aqui em vez de ser K, nós vamos colocar só esse símbolo, tá bom? Lembrando também que antes da gente fazer aqui a ligação do meu transistor, eu vou fazer aqui, eu vou colocar uma ligaçãozinha, tá, pessoal? Vou colocar aí uma ligação de fio entre eles. E aí depois eu vou ligar então meu transistor na porta 7. Então, no caso, é nessa porta aqui. Opa! Então tá um pouquinho torto, mas aí depois vocês vão ajeitando aí de acordo com o de vocês, tá? Vai ficar um pouquinho torto assim. Beleza. E agora, o que que nós vamos fazer então? Então, a partir daí agora, eu vou querer colocar um botão aqui no meio, né? Então, no meu caso, eu pego o botão. Então, eu vou ligar o botão do meio entre o E e o F, da porta 2 até a porta 4, tá? Então, coloquei um botãozinho aqui, ligando da porta 2 até a porta 4. Também nós vamos utilizar agora, pessoal, nós vamos precisar o botão, ele funciona da seguinte forma: ele antes de estar apertado, então ele está com o circuito dele aberto, né? E quando a gente pressiona ele, ele fecha o circuito dele. Então, no nosso caso, para que a gente consiga solucionar esse problema, nós vamos precisar colocar outro transistor, tá? Esse transistor aqui, então, eu vou colocar ele deitado. Para que eu consiga deitar ele, eu preciso vir aqui no cantinho, ó, no rotacionar, tá? E aí eu vou clicando, pronto, ele ficou deitadinho, né? Aí aqui o valor que nós vamos colocar para ele é 10, tá? E vamos utilizar aqui o símbolo que parece até uma ferradurazinha, tá bom? Aí nós vamos colocar ele aí, aqui se a gente reparar, ó, tem as letras, né? A, B, C, D, E e vai sucessivamente. Então, no nosso caso, nós vamos colocar ele na letra I, né? Só que do número 2 até o número 6, tá? Então, na letra I, do 2 ao 6. Depois disso, pessoal, a gente precisa fechar o circuito dele, igual eu falei para vocês, né? Então, nós vamos ter que estar ligando, então,
esse transistor, ele vai estar ligado na porta 2, tá? Então, nós vamos ligar da porta 2 até a J2 aqui, tá? Então, vamos ligar assim, certo? Aí, o que que eu aconselho para vocês? Vamos colocar na cor laranja, né? Para ficar com cores diferentes. Beleza. Então, eu fiz a ligação desse transistor aqui. Vocês vão falar para mim assim, ah, professora, mas não tá ligado diretamente. É que a partir do momento que a gente colocou o transistor aqui, todos eles passaram, né, a pertencer aí a questão aí dos meus... Nossa, deixa eu lembrar o nome rapidinho. Vamos lá. Bom, a plaquinha protoboard, então, ela é distribuída da seguinte forma, né? Então, como a gente fala. Aqui, então, nós temos o negativo, a primeira linha. A segunda linha, nós temos o positivo. Aqui dentro, né, que é onde a gente está trabalhando, nós temos as teias de contato, né? Então, quando a gente colocou aqui o meu resistor, então, nós ativamos a teia de contato, né? Então, a teia de contato I e a teia de contato J, tá bom? Então, não esqueça que vocês têm que colocar o transistor, então, deitadinho, aqui na linha I, do 2 até o 6, tá? E aí, no nosso caso, para fazer a ligação, né, desse transistor com o Arduino, nós temos que ligar aqui da portinha 2, né, que é uma portinha analógica, até o 2 aqui, né, da minha saída que nós temos aí, tá? Da nossa teia. E o botãozinho tem que ficar aqui, entre o F e o E. Então, do 2 ao 4, e embaixo a mesma coisa, do 2 ao 4, tá? Feito isso, o que mais que nós vamos ter que fazer? Que por enquanto a gente ainda só tá ligando. Aí agora, pessoal, nós vamos ter que fazer o seguinte. Aqui, né, nós fizemos então o fechamento do circuito do botão, essa parte aqui de cima. Agora nós vamos ter que fazer o meu botão, né, na mesma reta aqui, então, da linha 4, ó, nós vamos ter que clicar do 4 e trazer até o negativo, tá? Aí aqui vou colocar o preto também, para lembrar que é negativo, certo? E aí eu preciso também, ó, aqui na linha 6, eu também preciso fazer a ligação dele com a minha placa, a placa do Arduino, né? Então, sempre na mesma linha, tá? Ó, a última perninha, então, terminal 2. Então, para ficar mais fácil pra gente, ó. Então, aqui, em vez de eu vir clicando tudo, clica sempre no último, tá? Na última ligação da teia. E aí, nós vamos trazer isso no positivo. Então, olha só. Então, nós ligamos aqui o botão tanto no negativo quanto no positivo, tá? Feito isso, agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer a ligação, então, porque, tá bom, o botão ligou no negativo e ligou no positivo, porém, eles não estão vinculados aqui ao Arduino, né? Então, agora a gente tem que fazer o seguinte, o positivo, que é o maisinho aqui, ele vai estar ligado nos 5 volts. Então, a gente vai clicar aqui e vai trazer ele nos 5 volts, tá? Coloquei aqui. Então, no nosso caso, eu vou colocar ele em vermelho, para que a gente consiga enxergar que ele é o positivo. Vamos colocar positivo. E aí, o negativo, eu vou ligar ele no GND aqui, tá vendo, ó? Então, vou ligar ele aqui no GND, certo? Opa, peraí, deixa eu deletar esse primeiro. Primeiro, vamos ligar o GND no negativo. Lembra que negativo sempre é na cor preta, então já passo a cor preta.
E aí eu vou ligar o positivo, eu vou ligar no 5 volts, tá? Aí no meu caso, vou colocar ele na cor vermelha, certo? Essa é a ligação que nós temos que fazer aí, tá? Para que a gente consiga trabalhar com o botão e com o LED. O que que vai acontecer? Todas as vezes que eu clicar no botão, o meu LED vermelho vai acender, né? Então, como que a gente vai fazer para fazer isso? Então, no nosso caso aí, nós vamos ter que... Tá gravando. Nós vamos ter que... Então, vamos lá na parte do código, né? Então, a gente não vai nos blocos, nós vamos no texto, continuar, né? E aí, agora a gente vai fazer a parte da codificação. Então, o que que nós vamos fazer aí, né? Vocês podem estar apagando aqui, se vocês quiserem, essa parte do comentário. Gente, não precisa dela. Aí, nós vamos ter que criar duas constantes, porque agora nós estamos trabalhando aí, né, com a questão de circuito aberto e fechado. Então, eles não podem estar alterando de porta ou algo do tipo, certo? Então, para quem não se lembra, constante é uma variável também, porém o próprio nome já diz, constante, ela não muda de lugar, tá? É sempre aquele mesmo valor. Então, a gente vai digitar aí const, de constante, espaço. Aí, pessoal, em vez da gente colocar int ou algo do tipo, nós vamos trabalhar com byte, tá? Porque é menor, né? E vai até 255. E aí, eu vou colocar qual é o componente que eu coloquei aqui, né? Aqui, nessa parte, que eu vou estar atribuindo. No meu caso, é o LED. Se eu clicar no LED, ó, o nome do LED é LED. Então, vamos lá no código. Então, aí aqui eu vou colocar LED, tá? Então, LED recebe a portinha 7, certo? Ó, confere que ele tá ligado na porta 7, tá? A gente sempre tem que conferir a porta que ele tá ligada é pelo transistor, certo? Depois, nós vamos criar outra constante, também vai ser do tipo byte. E aí, no nosso caso, nós vamos ligar o botão. O botão ainda está sem nome, então, para ficar mais fácil para a gente entender, vamos colocar BT de botão, tá? Então, vamos para o código. Então, aqui eu vou colocar BT, BT igual, e aí, no nosso caso, em qual porta que está o BT, tá? Então, a primeira porta que o BT é adicionado, o botão adicionado, é a portinha 2, tá bom? Então, aí aqui no nosso caso, perdão, a portinha 2 não é por conta daqui não, é daqui, tá? O do 2 tá ligado aqui, é desse circuito. Então, nós vamos colocar aí o 2 e ponto e vírgula, certo? Então, aqui a gente só criou as variáveis que são constantes, indicando para ele onde está o LED, que está na porta 7, e indicando para ele que o botão está na porta 2, né? Tá ligado aqui nesse circuito. Agora, nós vamos para a parte da programação, né? Aqui na parte do void, do setup, que é para ele inicializar, então, nós vamos ter o pin mode. No lugar onde está escrito 13, nós vamos escrever LED, tá? Output. Então, no caso aí, que seria a saída, né? O LED sempre vai ser a saída, sempre ele vai piscar, então ele é uma saída, tá? E aí nós vamos ter que ter o comandinho de entrada, o componente de entrada. Aqui no nosso caso, vai ser o botão. Então, nós vamos colocar BT, tá? Porque a hora que eu clicar no botão, o meu LED aqui, vermelho, vai acender, tá? E aí, aqui não é output, é input, tá? Que seria entrada. Input, certo? Que seria entrada. Aí, no caso, agora vamos para o loop, né? Que realmente é o que a gente vai trabalhar, que nós vamos trabalhar aí com os laços de repetição, perdão, o comando condicional C, tá? Então, pode apagar tudo isso, beleza.
Aí agora eu vou ter que criar uma variável que vai ser do tipo inteiro, que vai ler o valor, então eu vou colocar o nome dela de val, igual. Então, como que ela faz para ler o valor? Então, é através do comandinho, né? Digital, certo? Porque essas portinhas aqui são digitais, tá bom? Digital, read, ou seja, leia a porta digital. E aí, no caso do botão, certo? Que é BT, ponto e vírgula. Aí nós vamos colocar a condição. Então, if significa se, o val, no caso, então, se o valor que acabou de ser lido for igual, ou seja, for idêntico a high, né? Que significa ligado. O que nós vamos fazer então? Nós vamos vir aqui e vamos digitar digital write, que é para escrever na tela, né? Mostrar na tela. O que? O LED, certo? Aceso, que no caso vai ser o low. Beleza? Coloca o ponto e vírgula. Se não, então eu tenho que colocar, fechar aqui, né? Aí eu vou colocar um else. E aí eu vou fazer o que então? Se não, o digital write, né? Vai fazer o quê? Que é a saída. Ele vai fazer com que o LED... Opa, escrevi errado. O LED, no caso aí, apague, tá? Isso, ponto e vírgula. Finalizo com mais uma chave e pronto. O meu comandinho tá pronto, tá? Então, o que a gente vai fazer aí? Vamos fazer o teste. Então, vamos lá, iniciar simulação. Peraí, deixa eu parar a simulação, deixa eu colocar o código aqui escondido, né? Então, iniciar simulação. Então, olha lá, o que acontece? O meu LED, ele tá apagado, né? Ele tá lendo aí que o meu LED tá apagado. Por que ele tá apagado? Porque o meu botão, ele tá lendo o meu botão e ele tá vendo que o meu botão tá com o circuito aberto, ou seja, não tá pressionado, tá? Agora, o que vai acontecer? Então, eu vou pressionar o meu botão. Quando eu pressiono o meu botão, pessoal, eu tô segurando bastante tempo aqui, tá? Porque se eu só bater o dedo, ele só acende assim. Então, eu tô segurando bastante tempo para que ele fique aceso, para que vocês entendam. Então, quando eu pressiono o meu botão, eu fecho o circuito dele, né? Quando eu fecho o circuito do meu botão, o que ele faz? Aí ele faz a comunicação com a porta analógica 2 e ele acende o LED, tá? Quando eu solto o botão, o LED apaga. Então, se eu clico no botão, o LED acende. Se eu solto, o LED apaga. Então, vamos ver o código aí mais uma vez, né? Então, o que nós fizemos aí? Nós criamos duas constantes, que foi a constante, né, do LED, que está na porta 7, que é a saída digital 7, e o BT, que é o botão, que está na porta 2, tá? Aí nós tivemos, então, o pin mode, né, que eu tinha que mostrar para o Arduino quais eram os itens de entrada e quais eram os itens de saída. Então, no nosso caso aqui, nós tivemos o LED, que é o item de saída, que é o output, que é o que vai acender, né? Então, o usuário vai ver. E o pin mode BT, que é o botão, que é o LED, perdão, que é o de entrada, ou seja, quando eu clicar no botão, eu acendo o LED, né? Aí aqui eu criei uma variável para ler, então, o que estava acontecendo com o botão, né? Na porta digital. Então, ler a porta digital do botão. E o que acontecia? Se o valor obtido pelo botão, né, for o hide, que significa o quê?
que ele está pressionado, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer aí, digital write, ou seja, mostrar na tela o LED low, aceso, né? Se não, o digital write vai mostrar na tela o LED apagado, tá? Por quê? Quando eu clico no botão, acende o LED. Quando eu solto o botão, apaga o LED, tá? Então, esse é o código aí que vocês também vão precisar fazer. Então, deixa eu printar também o código aqui, só um minutinho. Pronto. Arquivo, salvar como. Aí eu vou colocar código, tá? Que é o código que nós vamos estar utilizando. Então, pessoal, por hoje é isso que nós vamos ter que fazer, tá? Então, deixa eu clicar aqui para assumir de novo o código. Então, vou testar mais uma vez, tá? Então, vou parar a simulação. Quando eu inicio a simulação, então, o que é que eu faço, né? Então, cliquei no botão, ficou vermelho, ou seja, o botão acendeu. Quando eu soltei, o botão apagou, tá? Então, lembra, a gente vai trabalhar com o Arduino Uno, vamos trabalhar aí com o LED, vamos fazer a ligação, então, de uma perninha na porta analógica GND, e aí da outra perninha nós vamos fazer a ligação na porta analógica 7, né? Não esqueçam aí do resistor, que tem que ser 470 de resistência, tá bom? E aí também nós temos o resistor, que é o do botão, né? Que tem que ser 10 aí de resistência, certo? E aí, para fechar o circuito, nós precisamos então ligar o quê? O botão, né? Que aparentemente vocês podiam falar, ah, professor, ele não tem que ligar aqui? Não, tá? Ele tá ligado logo na primeira rede da teia. Então, ele tá na porta 2 e tá ligado com o analógico 2. Aí, nós colocamos aí o resistor, um outro resistor, né? Para fechar o circuito. Então, beleza, tranquilo. Aí, agora, o que é que eu tenho que fazer? Com relação ao botão, eu tenho que ligar ele. Então, aqui está a teia, né? Nós estamos aqui com o resistor do botão nessa parte. Então, eu tenho que ligar aqui. Para ficar mais fácil, eu pego a última linha, que é a linha do F, e ligo com o positivo lá no final, tá? E aí, aqui na linha do A, eu pego aqui a primeira linha, né? E ligo com o negativo, tá bom? Aí, feito isso, pessoal, eu preciso ligar a Protboard aqui no meu Arduino. Então, como que a gente faz para ligar? Então, lembra, o negativo, que é na porta 1, que é essa parte negativa, você vai ligar ele no GND, tá bom? E o positivo, você vai ligar ele no 5 volts, certo? Depois disso, é só fazer o código que eu passei para vocês aí, tá? Vou parar de novo a simulação. Iniciar simulação mais uma vez, então começou apagado. Olha só, pessoal, outra coisa, tá? Lembra que essa ligação, ela tem que ser feita na reta, tá? Final do meu transistor, certo? Se eu fizer ela aqui no 5, vai dar errado. Tem que ser no 6, tá bom? Vou parar de novo a simulação, beleza? Vou parar a gravação. Só um minutinho. Parar a gravação.